Bom, continuando aqui, para encerrar os temas diversos, né? Fundações. Eu falei inicialmente, se eu fosse da banca, eu ia falar de fundação pública, a que se tenha dado a administração privada, porque aí ela vai ter a sua forma de constituição diferente. A fundação pública, de caráter público, ela é equiparada pela doutrina à autarquia. A gente sabe que uma é constituída por lei e a outra é autorizada a ser constituída por lei. E isso está na Constituição. Na palestra, eu não gosto de falar de aula, né, mas na exposição que eu faço de segunda fase, é basicamente constitucional, a primeira parte da exposição. Em muito tema constitucional. Muito mesmo. Muito de pessoas jurídicas, especialmente. E aí, a gente vai ver lá que na Constituição já fala disso. Autorização para a Constituição, por lei, e lei constituindo. Então, a fundação pública de caráter público, ela não vai ter sua Constituição autorizada em lei, porque ela não vai ser registrada em registro civil de pessoas jurídicas. Então, a própria lei é que teria que constituir ela. Dessa forma, ela é equiparada à autarquia. Isso eu nem tenho tanta propriedade assim para avançar nesse tema, porque aí já é um tema de direito administrativo. Então, e isso vocês conseguem também uma doutrina vasta, mas é bom a gente trazer esse link aí e lembrar que as fundações, então, as fundações elas podem ser públicas de caráter privado e públicas de caráter público. A fundação pública de caráter privado, que essa vai sim ser autorizada por lei a sua Constituição, ela vai ser registrada no RCPJ. Inclusive, tem até um decreto-lei, se não me engano, quem está com o computador ou o celular pode confirmar, se não me engano é o decreto-lei 267. Esse decreto lá, ele até explica o que são as fundações e até fala, se não me engano, em registro civil ou registro civil de pessoa jurídica. Não tenho certeza se ele chega a falar registro civil de pessoa jurídica ou se ele só fala em Constituição e registro civil. Mas tem um decreto-lei. Não cai em prova isso em primeira fase, mas é muito importante para vocês entenderem isso. E aí é um típico exemplo de pessoa jurídica que não está lá naquele rol do Código Civil. Lá só fala em fundações públicas. Não chega a esmiuçar-se de caráter público ou de caráter privado. Porque uma vai ser RCPJ e a outra não vai, outra não. Mas, enfim, fundações, né? E aí precisaria a aprovação prévia do Ministério Público para os seus atos, tanto constitutivos, tanto para os de alteração das fundações. Só para dar uma reforçadinha, que a fundação ela é uma pessoa jurídica, não é uma pessoa jurídica de pessoas, assim como como são as associações, como são as cooperativas ou as sociedades. As fundações é uma pessoa jurídica de patrimônio. Vocês vão lembrar também, forma de constituição das pessoas jurídicas fundações, e inclusive amanhã de como isso cai na prova. Como se constitui a fundação. E aí vocês já vão lembrar dos termos constitucionais a respeito, então, das fundações públicas, né? E também do Código Civil. Isso, eventualmente, pode cair em matéria ligada a direito notarial. Mas, enfim. Então, precisa da aprovação do Ministério Público para esses atos. Se não me engano, esse dispositivo do Código Civil foi até questionado perante o STF sobre a competência do Ministério Público em relação à atuação junto às fundações. Esse tema, inclusive, em jornadas do Direito Civil, do CJF, e isso também cai em provas, eu só acredito que das questões de amanhã não caiu, mas é recorrente de que, e aí pune com o enunciado, se o enunciado
do Código de Normas ou não, porque ele traz lá, as fundações somente serão admitidas quando o seu objeto for tal e tal. E vocês não vão ver lá, por exemplo, fundações que tenham o objetivo a proteção do meio ambiente. E parece bem razoável, e existem fundações relativas à proteção do meio ambiente. E aí tem um enunciado CJF que fala que aquele rol não é taxativo, ele é exemplificativo. Então, é possível sim que existam fundações que tenham por finalidade, não só aquelas expressas na legislação. Bom, precisa de atuação do Ministério Público. Se for, então, uma fundação federal, vai ter atuação do Ministério Público Federal. Se for uma fundação de caráter estadual, uma atuação do Ministério Público Estadual. Não sei se ainda existe, mas em Santa Catarina havia um núcleo específico do Ministério Público só a respeito desse tema. Inclusive, existiam muitas fundações que não tinham mais razão de existir, ou por esgotamento do seu objeto, ou impossibilidade, necessidade de recomendações de fusão. E não sei se ainda existe esse núcleo, mas creio que atualmente cada comarca vai ter então a atuação do Ministério Público local. Não sei se eles remetem ou não, ou tem um núcleo de auxílio, né, estadual a respeito disso. E aí o livro contábil não precisa passar pelo Ministério Público para ter a sua autenticação. A gente já falou bastante de livro contábil, né? Então, para o livro contábil não precisa. Por quê? Porque o Ministério Público ele já tem competência para zelar e fiscalizar pelas fundações. Então, foi nesse sentido a manifestação, se não me engano, do Ministério Público a respeito disso, né? Da exigência, de reforçar a exigência da participação do Ministério Público nos atos de constituição, alteração e etc., exceto o livro contábil. Bom, passamos então para títulos e documentos. Outro mundo. Lembrem-se então, outro cartório. Nada a ver, né, ou pouco a ver, atualmente com pessoas jurídicas. Sobrar tempo, a gente até pode aprofundar um pouco mais, ver aí a história de como isso surgiu, ver que eram registros especiais, que eram a cargo dos oficiais, na época que eram registradores de imóveis, notários, enfim. Outro cartório. Lembrem de títulos e documentos de pessoas jurídicas como se fosse um registro civil de pessoas naturais e registro de imóveis. Distintos. E aí com aquela dica de apresentante e representante. Bom, artigo 597. Além das demais hipóteses previstas em lei, será transcrito no título e documentos o contrato de arrendamento rural. Vocês vão ver que no Código de Normas tem duas revogações. O arrendamento rural subiu para o caput e a união estável foi revogada. E aí traz, dificilmente vai cair aqui no Estado, uma questão nesse sentido, porque a união estável depois... Isso assim, ó, que eu me lembro, já o Ceneviva já falava da hipótese de registro, de acesso da união estável no livro E, sei lá, da edição que eu me lembro que eu comecei a estudar em 2004, 2005, e já falava isso. Pode, e eu me lembro que até num grupo de e-mail, nem existia grupo de WhatsApp. Eu disse, não, união estável, a princípio, livro E. E alguns colegas, não sei o que estou dizendo, é o Ceneviva. E para quem estuda a matéria, sabe que é um dos livros mais tradicionais, até pelo número de edição de registros públicos. Mas, enfim, então a união estável já há muito tempo a doutrina já falava que era admitido no livro E. E aí o CNJ veio e diz o quê? Recentemente, tem que 2 anos, 3 anos, não acredito que não mais que isso, união estável, livro E. Então, isso saiu aqui do título dos documentos e passou para cima. O que é importante vocês saberem que o contrato de união estável, seja ele público ou particular, e aí tem uma diferença que a norma do CNJ fala lá de escritura, né? Que ele, assim como um pacto antinupcial, ele vai ter geralmente disposições e não vou dizer todo mundo, mas a preocupação das pessoas em fazer, em formalizar isso, é patrimônio